Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia para todo mundo. Vamos iniciar nossa semana de revisão, tá certo? E aí eu queria adicionar, de acordo com a conversa que eu tive com a professora Edna, a gente achou melhor adicionar algumas partes do livro Morrer Amanhã, que é esse aqui, da Márcia Abreu. Ele está incluso na lista de materiais de vocês, tá certo? De paradidáticos. Mas assim, como eu já tinha explicado antes na plataforma, eu vou trabalhar apenas o que a gente conseguir ler durante essa aula, tá certo? Então, eu vou colocar na nossa prova vão ser os primeiros capítulos do Dom Casmurro, aquela parte bem simples, tá? E o resto a gente vai colocar as partes que a gente conseguir ler aqui nesse livro No Morrer Amanhã, tá ok? E aí, como atividade avaliativa, eu já deixei para vocês uma sobre o Dom Casmurro aqui no planejador. Vou deixar mais outra sobre o que a gente trabalhar com o Morrer Amanhã, tá bom? O Morrer Amanhã, pessoal, ele vai contar a história de um grande escritor brasileiro do período do romantismo. A gente já falou sobre ele, né? Vocês fizeram, inclusive, uma prova de interpretação textual dos poemas dele, que é o Álvares de Azevedo. Para que nós possamos conhecer melhor a história dele, ele nos é apresentado através de uma criança, né, chamada Tonico. O Tonico, ele era filho de uma escrava que trabalhava na casa da família do Álvares, né? E eles nasceram ali no mesmo dia. Então, o livro ele trabalha muito essa perspectiva da escravidão que ainda existia no Brasil no século XIX, né? Vocês sabem que a escravidão só foi abolida em 1888, então foram aí quase 390 anos de escravidão no Brasil. E ela faz esse comparativo, né? Da amizade do Tonico com o Álvares, o Tonico que era filho da escrava, né? O Álvares, filho dos patrões, e também o fato de apresentar para nós leitores essa vida que ele levava, que ele achava tão sofrida, que inspirou os poemas dele, né? Ultrarromânticos, como ele se tornou um grande autor do romantismo brasileiro, conhecido pelo seu estilo chamado Mal do Século, né? Que era aquele estilo pessimista, de uma pessoa que não tem perspectiva, enfim. Então, vamos iniciar aqui. A gente vai iniciar, pessoal, pelo capítulo, aliás, pela página 13, capítulo 1, né? O destino de um no destino do outro. No dia 12 de setembro de 1831, duas crianças nasceram na casa do conselheiro Joaquim Inácio Silveira da Mota, na Rua da Cruz Preta, esquina com a Rua da Freira, na sossegada cidade de São Paulo. Logo cedo ouviram-se os gritos e gemidos de Maria Luísa Silveira Mota Azevedo, filha do conselheiro, que dava à luz ao seu segundo filho, embora tivesse apenas 19 anos. A cama instalada na biblioteca do andar térreo da casa parecia pequena e desconfortável para a moça, que olhava fixamente para uma imagem de Nossa Senhora do Ó enquanto aguardava a próxima contração. Aflita e amedrontada, irritou-se quando ouviu a parteira dizendo que seu marido, Inácio Manuel Álvares de Azevedo, saíra. O rapaz de 21 anos estava preocupado com ela, mas cursava o último ano da faculdade de Direito e não poderia perder a aula do professor Carneiro de Campos. Nos fundos da casa, em um escuro quarto ao lado da cozinha, outra mulher gemia e gritava, enquanto aguardava o nascimento de seu primeiro filho. Sozinha, agachava-se sobre uma esteira colocada no chão batido. Ao contrário da outra, não tinha mais nome do que isso. Teresa. Ela chegara à casa do conselheiro há pouco tempo, já com uma grande barriga de grávida. A moça nunca dissera nada sobre o pai da criança, e ninguém tivera interesse em perguntar. Pouco depois do meio-dia, Inácio Manuel voltou da faculdade e ouviu o choro fraco de um bebê. Ansioso, aguardou na entrada da biblioteca até a porta abrir-se, para deixar passar a parteira, que, mostrando para o pai um menino, disse matreira, mais um estudante para casa. Nos fundos da casa, Teresa espantou-se ao ver abrir a porta de seu quarto e entrar a parteira. Despacha-te, ordenou a mulher. O menino já nasceu e logo vão precisar de ti. Trincando os dentes, Teresa fixou os olhos na parede branca do quarto. Sossega, falou a parteira mais calma. Eu vim ajudar-te e isso logo se resolve. Efetivamente, poucos minutos depois, ouvia-se o choro forte de um bebê. Josefa, Consuelo e Quitéria, que trabalhavam na cozinha,
entreolharam-se satisfeitas, quando viram a porta do quarto se abrir e sair dele a parteira com a criança nos braços. Mostrando o menino para elas, a mulher disse, enternecida, mais um escravo para casa. Elas deixaram seus afazeres e rodearam o menino. Como é forte, dizia uma, mas parece bonzinho, retrucava a outra. Deus proteja, completava a terceira, enquanto as três se benziam. As mulheres apressaram-se em cuidar do bebê, que foi lavado, embrulhado em panos limpos e entregue para a mais experiente das escravas, que amassou seguidas vezes seu narizinho para que ficasse tão largo e bonito como de seus ancestrais. Na biblioteca, Maria Luísa descansava, feliz, ao lado do marido. Cômodos com paredes recobertas de livros, bem enfileirados e letras douradas, sempre pareceram um ambiente acolhedor para a moça, criada no meio de livros e papéis de seu pai. Tu viste como ele é bonito? Tão clarinho. Fico feliz que seja homem, disse Inácio Manuel, acariciando os cabelos da esposa. Maria Luísa, concordando com o marido, pediu. Queria escolher o nome do menino. Posso? Isso depende do nome que lhe queres dar, respondeu Inácio brincalhão. Acho tão bonito Manuel Antônio. Era mais certo darmos a ele o nome de teu pai, ou o meu, se não te importas. Maria Luísa, com os olhos cheios d'água, disse, tu não me fazes um gosto. Depois do que sofri esta manhã, vá lá, que seja, disse Inácio Manuel. Manuel Antônio é um belo nome. E assim agradamos teu padrinho, Manuel Antônio, que até hoje não aceita termos nos casado antes que tu terminasses o curso. Mas havia pressa, bem o sabes, disse Inácio com ar de malícia. Maria Luísa corou enquanto apoiava a cabeça no ombro do marido. Seu filho havia sido levado para um quarto amplo no andar superior, para que seu choro não perturbasse o descanso da mãe. A parteira encarregou-se de todos os cuidados necessários, mas o pequeno não parava de chorar. Na cozinha, o filho de Teresa passava de braço em braço, enquanto a mãe de Maria Luísa entrou esbaforida. Até que enfim essa criança nasceu. Acabou de nascer, dona Ana Luísa. Veja como é forte. É bom que o leite da mãe seja igualmente forte, porque meu neto nasceu com fome. Já está limpo e arrumado, mas não para de chorar. Vamos, vamos, gente. O menino está lá aos berros. Mas, dona Ana Luísa, a Teresa precisa descansar um pouco. Descansa depois. Agora é subir para o quarto e amamentar o menino que não pode esperar. As mulheres ajudaram Teresa a se lavar e a vestir as roupas que esperavam num canto do quarto onde as 4 escravas dormiam. Ela vestiu uma comprida saia rodada, presa na cintura por um cordão, e colocou uma blusa larga, com um amplo decote que deixava seus ombros e parte do colo à mostra. Na cabeça enrolou uma longa faixa de pano branco em formato de turbante, escondendo todos os seus cabelos. Depois de bem preso o pano, ela enfiou entre as dobras um ramo de arruda. Era para dar proteção. Com alguma dificuldade, mas curiosa para ver o interior da casa e o quarto onde ficaria, Teresa subiu as escadas do sobrado com seu bebê nos braços. Não se ouvia choro algum. Talvez o recém-nascido tivesse se cansado e adormecido. Ao entrar no quarto, Teresa ficou surpresa com o que viu. Embora todas as janelas estivessem fechadas e o ambiente fosse escuro, percebia a elegância do aposento. Havia poucos móveis. Uma cômoda grande, um baú, um berço amplo e uma cadeira de espaldar alto. Tudo era tão limpo e tinha um cheiro tão agradável que Teresa subitamente se sentiu bem. No canto havia uma esteira estendida no chão, onde ela e o filho dormiriam. O menino dormia nos braços da parteira, que, cuidadosamente, o depositou no berço. Teresa fez o mesmo com seu filho, colocando-o ao lado do outro. Ela olhou longamente para os dois. Seu filho era muito mais forte e bonito do que o outro, pensava. Mas havia certa doçura naquele menino tão branco e tão pequeno. Como ele vai se chamar? Perguntou Teresa. Manuel Antônio, me parece. Então o meu vai chamar Antônio Manuel. Que é isso? Retrucou a parteira em voz sussurrada. Vão achar que é desrespeito. Teresa, com os olhos fixos nos dois e a voz firme, asseverou. É para amarrar o destino de um no destino do outro. Muita coisa havia mudado desde aquele dia de setembro em que 2 crianças nasceram, mas o vaticínio de Teresa parecia se cumprir, né? O desejo, a vontade, né? A previsão. Os 2 meninos eram inseparáveis. Inácio Manuel havia se formado em Direito quando o pequeno Manuel Antônio, então chamado de Maneco, tinha completado 2 anos.
Com a ajuda do padrinho, havia conseguido trabalho no Rio de Janeiro e para lá se mudaram, levando consigo sua família, que crescera ainda mais com o nascimento de um novo menino. Dessa vez, Maria Luísa decidiu fazer o gosto do marido e deu a ele seu nome, Inácio Manuel. Antônio Manuel, que a essa altura era chamado por todos de Tonico, passava o dia com Maneco, que muitas vezes deixava a irmã mais velha brincar com eles. Ela se chamava Maria Luísa, como a mãe, mas todos a chamavam de Nhanhã. A brincadeira preferida dos garotos era empinar papagaio, mas ela era péssima nisso. A menina também não achava muita graça quando eles brincavam de soldado, usando espadas, pistolas e espingarda de brinquedo, mas adorava quando eles batiam corda para ela pular. Nisso ela era a melhor. Tudo se tornou mais aborrecido quando o Maneco começou a aprender a ler. Ele não tinha o menor interesse e achava as aulas uma enorme chateação, por isso progredia lentamente. Lembrando, pessoal, que o Maneco é o Álvaro de Azevedo, certo? O professor Policarpo, que dava lições ao menino em casa, esforçava-se para interessá-lo na cartilha, em que havia grandes letras desenhadas. Mas o menino parecia estar sempre pensando em outra coisa. Em uma tarde quente, o professor tentava ensinar-lhe as vogais. Vamos, Manuel Antônio. A, E, I, O, U. Repita. E nada. Tonico, que dava sempre um jeito de estar por perto no momento das lições, prestava atenção em tudo, mas não abria a boca, aterrorizado pela simples visão da enorme palmatória que Policarpo pendurava num prego, próximo à janela assim que entrava. Pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, né, mas a palmatória era um instrumento de correção usado antigamente, né, que era um pedaço de madeira bem grande. Então, os alunos que tinham algum tipo de transgressão, não faziam as atividades, não desobedeciam o professor e tal, o castigo era físico. Então, eles estendiam a mão, né, e aí eles pegavam o castigo ali físico, né, batiam na mão deles com um pedaço de madeira, por isso que se chamava de palmatória. O professor, particularmente desanimado, mostrou as letras. Esse é o A, esse é o E, aqui o I, vê? Maneco mantinha o ar distraído e confuso. Agora é com o senhor. Que letra é essa? Disse apontando para a cartilha. Tonico, que ficara fora da vista de Policarpo, mas de olho no papel e em Maneco, pôs as duas mãos em concha, uma de cada lado da boca, né, como se ele fosse dizer alguma coisa, e pronunciou a letra sem emitir som. O. Maneco, segurando o riso num canto da boca, disse em alto e bom som. Ó! Agora sim! Alegrou-se o professor. Maneco e Tonico esforçaram-se para segurar a risada. Como recompensa, vou ler uma história do tesouro dos meninos para ti, disse Policarpo exausto, enxugando a testa com um lenço. Não precisa se preocupar, professor, disse Maneco, mal disfarçando o interesse. O professor pouco se importou. Senta-te aqui conosco, Tonico. Há neste livro excelente ensinamento moral para meninos como tu. Tonico ficou todo satisfeito ao se ver incluído na lição. Policarpo abriu o livro e começou a ler. De um buraco saindo, um rato miserável foi meter-se, de um leão entre as garras descuidado. No caso, o rei das feras refletindo, qual é, fez conhecer-se. Deu-lhe a vida e tal dom não foi baldado. Mas quem jamais julgara que de um rato um leão necessitara? Contudo, aconteceu que da floresta alongando-se um dia, incauto numa rede, o leão preso foi. Por fugir desta, forcejava ele em vão rugia. Quando o ratinho, ao ver o que sucede, lhe acode, e trabalhando longo espaço, rói certa malha e se dissolve o laço. Faz porfia e paciência com vantagem, o que a força não faz, nem faz coragem. Essa história, pessoal, lembra muito aquela fábula, né, do leão e do ratinho, que o leão uma vez protegeu o ratinho, né, salvou a vida dele, e aí o ratinho ficou dizendo que nunca poderia pagar, né, que não saberia como, mas que ficava devendo a vida para ele. E aí o leão foi pego em uma rede, e aí o ratinho lá roeu a corda, né, e liberou o leão também. Então, bem parecido. Sem querer correr o risco de que os meninos não percebessem a mensagem, Policarpo comentou fechando o livro. Nessa fábula do leão e o rato, La Fontaine ensina que devemos fazer aos outros o bem que, em iguais circunstâncias, esperamos que nos façam. Pensem nisso até a próxima aula. Acabada a lição, os dois correram para a cozinha, ao encontro de Teresa. Ela havia conquistado... Acabada a lição, os dois correram para a cozinha ao encontro de Teresa. Ela havia conquistado a família com as comidas e os doces que preparava.
Por isso, tinha sido mantida na casa, mesmo quando o Maneco deixou de mamar lá pelos 4 anos. Para quem não está entendendo, pessoal, antigamente as mulheres, as patroas, elas não amamentavam os filhos. Quem dava de mamar para as crianças eram as chamadas amas de leite, né? Eram as escravas, né? Então, como a Teresa tinha acabado de ter o Tonico, então o leite que era do Tonico também foi mamado pelo Álvares de Azevedo, né? Pelo Maneco. Então, por isso que ela ainda ficou lá. E vejam que ele mamou até os 4 anos de idade. Teresa, Teresa, gritava o menino. Conta minha história, canta uma música, qualquer coisa. Urgente. Teresa sorriu, pois já conhecia bem a reação de Maneco. Tenho que esquecer a horrível história que o professor Policarpo acabou de nos contar. Depressa, depressa, antes que ela grude na minha cabeça. Enquanto mexia a goiabada que cozinhava no enorme tacho sobre o fogão, a lenha, Teresa observava o escândalo feito por Maneco. Deus, por amor, nada se entende não. Ao contrário, tudo dito, disse o menino imitando a linguagem arrevessada do poema. Eu não achei tão ruim, retrucou Tonico sério. Eu gostei de o rato conseguir salvar o leão. Ele roeu a rede que prendeu o leão, mãe. Teresa acariciou a cabeça do filho. É como um escravo salva o senhor, não é, mãe? Teresa ficou séria, ouvindo o filho tão pequeno falar com naturalidade sobre a escravidão. Uma história, Teresa, continuou Maneco, indiferente aos comentários de Tonico sobre as relações entre senhores e escravos. Teresa não respondeu. Seu olhar tinha uma tristeza profunda. Agora a gente passa aqui para o segundo capítulo, tá bom, pessoal? Que o título é Um homem alto, muito branco, com um poncho vermelho e preto. Maria Luísa estava grávida pela 4ª vez quando seu filho caçula adoeceu. A família havia se mudado para uma espaçosa casa em Niterói, onde Inácio Manuel conseguira o cargo de juiz de direito. Ele já não tinha mais o ar bem-humorado que guardava nos tempos de estudante. Tinha se tornado um homem sério, muito preocupado com a família e com a profissão. O pequeno Inácio Manuel tinha febre alta e tremia muito. As mulheres da casa ficaram alvoroçadas. Deram-lhe banhos, passaram-lhe ungüentos pelo corpo, colocaram imagens de santos em volta de seu berço. Quitéria tinha certeza de que aquilo era quebranto, e por isso colocou a figa debaixo do travesseiro do pequeno. Mesmo com tantos cuidados, ele só piorava. Toda a agitação em torno da doença do caçula não desviava a atenção de Inácio Manuel de suas preocupações. Em um final de tarde com ar grave, chamou Maneco na biblioteca da casa. Meu filho, tu já não és mais criança, tens 9 anos e é preciso cuidarmos da tua educação. Maneco engoliu em seco. Aquela formalidade toda não parecia bom sinal. O que o seu pai estaria querendo com essa conversa de cuidar da sua educação quando ele já tinha aulas em casa? Já está tudo acertado. Vais para o colégio de Stoll, no Rio de Janeiro. Um homem não pode viver à barra da saia da mãe e folguedos com escravos. Folguedos com escravos? Maneco sentiu um frio no peito que jamais havia sentido antes. Segurou as lágrimas, pois sabia que chorar irritaria seu pai ainda mais. Não sabes uma palavra de francês ou inglês? E teus progressos no latim são medíocres. A cabeça de Maneco ardia. Ficarás interno no colégio e virás para casa aos sábados. Baixando os olhos para não enfrentar os do pai, Maneco reuniu toda a sua coragem. E o Tonico vai comigo? Vês o que digo? Tu te preocupas mais com o escravo do que com a tua formação? É evidente que o Antônio Manuel não irá. Era só o que me faltava. Vou vender esse moleque que já está passando da hora de ele trabalhar. 9 anos completos e ainda pelos cantos da casa. Subitamente, a porta da biblioteca se abriu. Inácio Manuel zangou-se ao ver entrar Teresa. Já não se bate mais a porta antes de entrar? Desculpa, doutor. É que a senhora está desesperada com o menino. Mandou chamar o padre Osório e quer que o senhor vá falar com eles. Teresa e Maneco entreolharam-se aflitos. Inácio, nervoso, saiu da biblioteca batendo os pés. Ao se ver livre do olhar do pai, Maneco correu em direção a Teresa, abraçou-se à sua cintura e chorou alto. O que foi, Maneco? Perguntou Teresa, acariciando sua cabeça. Está preocupado com seu irmãozinho? Maneco, que mal conseguia recobrar o fôlego para responder, disse com a voz entrecortada. O papai vai vender o Tonico. Teresa ficou paralisada, apertando a cabeça de Maneco de encontrar o seu ventre. Em breve, toda a casa chorava e gritava. Maneco soltou-se de Teresa e olhou para ela, espantado. Nesse momento, Tonico entrou afobado na biblioteca, gritando. O Inacinho morreu! Maneco e Tonico entraram, correndo no quarto, mas ficaram paralisados diante do que viram. Maria Luísa, sentada em uma cadeira, segurava nos braços o bebê, que parecia dormir,
mas tinha a cabeça extremamente caída para o lado e os olhos semiabertos. Ela olhava para ele, enternecida, enquanto grossos fios de lágrimas escorriam por seu rosto. Era tão esperto, dizia Maria Luísa, enquanto acariciava a cabeça do menino. O quarto estava cheio quando Teresa entrou. Estavam ali parentes e vizinhos, o padre Osório, os outros escravos da casa. Tinham vindo assistir à morte do pequeno Inácio e rezar para que sua alma encontrasse facilmente o caminho do céu. O ar era abafado e quente. Vendo o desamparo de Nhanhã, que chorava muito, olhando para a mãe com o pequeno Inácio nos braços, Teresa aproximou-se da menina e puxou-a para junto de si. A garota abraçou-se a ela e escondeu o rosto. Maneco e Tonico juntaram-se a elas no abraço e no sofrimento. Teresa quis conduzir as crianças para fora do quarto, mas Maneco resistia, mantendo os olhos fixos no rosto do pequeno irmão, morto. Ele agora é um anjo, explicou Teresa. Essa informação fez redobrar o interesse de Maneco pelo novo anjo. Enquanto as mulheres rezavam, o menino enchia Teresa de perguntas. E já entrou no céu? E já está no caminho, sussurrou Teresa. Para ajudar o Inácio a encontrar nosso Senhor, precisa de rezar. Então vamos rezar juntos, falou Nhanhã enxugando as lágrimas. Vai ser bom ter um anjinho nosso junto de nosso Senhor. A boca de Inácio está azul, disse Maneco, examinando detidamente o bebê enquanto sua irmã rezava. Olhando o rosto imóvel do irmão com seus olhos vidrados, Nhanhã deixou de rezar e recomeçou a chorar. Quitéria consolou-a dizendo que se as asas do anjinho se molhassem com seu choro, ele não conseguiria subir para o céu. Diante de tamanho perigo, a menina engoliu as lágrimas, segurou firme seu terço e recomeçou um Pai Nosso. Dona Ana Luísa, avó de Maneco, chegou acompanhada de 2 senhoras e muitos pacotes. Ajudem aqui, disse, passando os embrulhos para as mãos das escravas. Vamos vestir o anjo para que se apresente bem aos olhos do Senhor. A senhora trouxe a mortalha de São Miguel Arcanjo, mamãe? Perguntou Maria Luísa, depositando o bebê sobre a cama. Está aqui com Dona Madalena, que vai cuidar da preparação do anjo. Tu precisas descansar, minha filha. Enxuga esses olhos. Ele em breve estará no céu, velando por nós, agora e na hora de nossa morte. Enquanto Maria Luísa se recompunha, Dona Madalena dava início à preparação do anjo. Todos estavam certos de que o menino, morto sem pecado, entraria imediatamente para o exército comandado por São Miguel. Diante do olhar interessado de Tonico, Maneco e Nhanhã, ela colocou o bebê em uma bacia, cheia de água perfumada, e o lavou cuidadosamente. Depois o secou bem e começou a vesti-lo com o uniforme de São Miguel Arcanjo. Túnica longa, botas vermelhas, cinto, capacete dourado, armadura e espada. Enquanto colocava as peças de roupa no menino, ia dizendo em voz cantada. Veste essa mortalha, quem mandou foi Deus, quem mandou vestir foi a mãe de Deus. Inácio foi maquiado para tornar suas bochechas muito rosadas e seus lábios vermelhos. Maneco ficou encantado com o uniforme militar. Já chegou o esquife? Perguntou Dona Madalena. Chegou o quê? Sussurrou o Tonico. Acho que é aquela bandeja ali, retrucou Nhanhã baixinho. A criança foi colocada no esquife, recoberta por um pano muito branco, repleto de fitas. Em torno de sua cabeça, uma grande coroa florida quase escondia seus cabelos cacheados. Ficou uma beleza, disse Dona Madalena orgulhosa, carregando-o para fora do quarto. A sala estava repleta de gente, flores e velas acesas. Ninguém chorava. Muitos rezavam benditos e outros cantavam excelências, com a melodia pausada e triste. Maneco estava fascinado com os cantos, os sons, as rezas, as luzes das velas e as cores do esquife. Ele não entendia como Nhanhã e Tonico podiam adormecer com tanta coisa acontecendo. Quando o dia amanheceu, o esquife foi colocado em uma liteira, com um toldo de madeira trabalhada, coberto por panos brancos e rodeado por arranjos de flores. 2 longos pedaços de pau atravessavam a parte superior da liteira, permitindo que escravos a erguessem e transportassem para fora da casa, dando início à procissão. O bebê morto, acompanhado por todos os parentes, vizinhos e conhecidos, percorreu os principais pontos da cidade. Enquanto passava, janelas se abriam e as pessoas saíam para espiar e jogar flores. Muitos se juntavam ao cortejo carregando velas distribuídas pelos familiares. Quando o grupo virou uma rua e rumou para a Igreja da Misericórdia, onde Nascinho ia ser enterrado, Maneco viu surgir um homem alto, muito branco, com um poncho vermelho e preto. Caminhava no sentido contrário ao da procissão, mas ninguém parecia notar sua presença, exceto o Maneco, que não despregava os olhos dele.
Quando o homem passou pela liteira e encostou seu ombro na madeira, o menino olhou para as flores e achou que todas haviam subitamente murchado. Os olhos azuis do homem brilharam, ardentes. Segurando a mão de Teresa, Maneco disse: Olha as flores, Teresa. Ficaram todas murchas de repente. É o sol, Maneco. Já estamos quase chegando ao cemitério. Ele tinha certeza de que o sol não tinha nada a ver com o que havia acontecido, e continuou a observar o estranho homem que caminhava em sua direção. Quando ele se aproximou e roçou suas botas de canos altos pela perna do Maneco, o menino ouviu um gemido sinistro sair dos lábios. Na volta do enterro, Maneco sentia todo seu corpo doer. Sua testa ardia e seus olhos estavam inchados. Colocando as mãos sobre sua bochecha, Teresa percebeu que ele tinha febre e alta. Pessoal, vou parar aqui na página 36, tá bom? Para o nosso vídeo não ficar muito extenso e ficar ruim de vocês assistirem, tá certo? Então, aqui, para quem tá acompanhando junto comigo, eu parei nessa peninha aqui, ó. Essa peninha aqui, da página número 36. E na próxima aula eu começo por ela, tá bom? Então, até o próximo vídeo.